Fala galerinha, tudo bem com vocês? Retornamos hoje com um assunto muito bacana, mas primeiro solta a vinheta. Nós estamos aqui hoje para falar de um assunto que com certeza é um dos nossos top 5 do Enem, que é a importância da saúde da mulher. Muito se fala hoje, né, Marcela, sobre os cuidados com as crianças, cuidado com os idosos, que é super importante. Mas e o cuidado com a mulher? Pois é, Alessandra, né? Falar do papel da mulher, desde a parte do cuidado, né, com a saúde, até o envolvimento social, também é uma história. A gente sabe que no desenrolar dos anos aconteceu muita mudança no papel social da mulher na sociedade, né? A gente tem uma sociedade patriarcal, isso, né, a gente não pode negar, desde o nosso processo de colonização, onde a gente tinha uma mulher mais no ambiente doméstico, mais com cuidado dos filhos, e até mesmo essa cautela, essa preocupação com a saúde, quando ela ocorria, né, com os avanços científicos, que também não foi de uma hora para outra, ele passa a ser mais direcionado em relação ao parto, à reprodução. A gente não pode deixar de comentar também que naquele início de tudo, onde a gente não tinha um avanço médico, científico, muitas mulheres morriam nesse processo, né? Hoje já é possível, com os exames, com ultrassom, com acompanhamento, por isso a importância do pré-natal, se ter um diagnóstico de alguma situação adversa na gestação, mas antigamente a gente não tinha, então era muito comum mulheres perderem a vida ali durante a gestação ou até mesmo no parto. Com o avanço dessa busca de informação, como você mesmo disse, extrapola essa questão só ligada ao parto e o pós-parto, mas também no cuidado ali da mulher, né? Em relação à menstruação, à menopausa, à sexualidade, à amamentação, são vários temas que também envolvem tabu. Então, por isso que a gente precisa dar importância a eles, visibilidade e cuidado, né? Porque a gente precisa ter esse cuidado em relação à saúde das mulheres. A gente começa a ter ali uma política, né, nacional de atenção ampla à saúde da mulher a partir de 2004, com campanhas, né, com esse cuidado, com os exames periódicos, né? Então é muito importante que as mulheres façam aí o acompanhamento periódico do preventivo, a questão da prevenção do câncer de mama, com o exame também a partir da faixa etária adequada de mama para uma prevenção. Então hoje já se pensa nisso, mas também a gente não pode deixar de trazer as responsabilidades também para o Sistema Único de Saúde, né? Que precisa desenvolver ainda mais essas campanhas, estarem aí de portas abertas para que as mulheres que não têm ali uma condição de buscar algo particular possam ter esse acesso à informação. E essa importância do cuidado com a mulher, Marcela, é muito importante a gente falar dos séculos passados, porque nós sabemos que o anticoncepcional é uma coisa assim, razoavelmente nova, né? Nos séculos passados não existia o anticoncepcional, os exames não aconteciam e realmente muitas mulheres morriam sem esse tratamento, sem esse cuidado. Hoje em dia, uma coisa que preocupa muito, né? Não só nós mulheres, mas a sociedade, você estava comentando sobre o Sistema Único de Saúde, é o crescimento, né, de câncer de mama. Mesmo com toda a prevenção, mesmo com todas as campanhas, ainda existem mulheres que não se colocam, né, como protagonistas e não fazem o acompanhamento. E a gente nem está falando só sobre o exame Papa Nicolau, que é o famoso preventivo. Nós estamos falando de apalpar as mamas. Então, ao passo que nós temos um índice muito elevado de câncer de mama, nós temos o não cuidado. Se essa mulher não se cuida, tem um buraco aí, tem uma lacuna, né? E a gente não está culpando ninguém, mas a gente está chamando a atenção para um problema que é crescente. O câncer tem crescido muito. A endometriose também, né, Alessandra? Quantos adolescentes aí hoje, até mesmo esse cuidado, ele tem que partir desde a menarca, né? Que é a primeira menstruação. Com certeza. Para que você faça esse controle. Mas aí, no caso, né, entra também um problema social que envolve muitas famílias pela falta de informação, até mesmo aquelas mulheres que vivem em áreas rurais, áreas mais periféricas. Às vezes não tem mesmo, a gente pode achar que não, mas muitas mulheres às vezes não têm esse acesso, não têm essa oportunidade e não têm esse cuidado. E às vezes um problema que era possível ser resolvido, ele se prolonga e pode se tornar uma coisa muito séria.
A gente também fala da importância das vacinações do HPV, Sim, né? importantíssimo. Que começa aí com as jovens, né? Sim. Que é muito importante, porque essa prevenção vai evitar problemas futuros. Então, a gente também precisa disseminar essas informações, e aí entra o papel da educação, né? Com certeza. Que também pode ser um aliado nesse processo ao cuidado da mulher. Então, falando sobre essa questão, né, da importância da saúde da mulher, é necessário a gente comentar sobre o tabu que ainda existe na sociedade. A menina, né, a jovem mulher, ela já começa a ter os primeiros momentos aí íntimos, né? E aí vai da família, né, principalmente da mãe, reconhecer esse momento, levar essa menina ao médico, porque a gente não está falando só sobre gravidez, a gente está falando sobre ISTs, que também é alarmante no Brasil, né? Se você parar para pensar, isso não é muito comentado, mas as ISTs têm crescido demais, justamente por falta de preservativo, né? E as gravidezes na adolescência também, por falta, né, do remédio, do anticoncepcional. Então precisa quebrar ainda esse estereótipo de que só porque ela ainda é uma adolescente, ela não pode pensar em outras coisas, porque pode e vai. Todo mundo chega no momento, né, que vai ter a sua primeira relação. E aí tem que ter um cuidado redobrado. Com certeza, é o que a gente falou, quebrar os tabus sociais, né? Trazer informação e falar sobre mulheres, né? Quando a gente envolve esse assunto, a gente não pode deixar de trazer a Simone de Beauvoir, Claro. né? Que foi uma mulher à frente do seu tempo. Com certeza. A gente está falando na época que ela viveu, que ela veio, né, com as obras dela, O Segundo Sexo. Era um outro momento, né? Onde a mulher ela tinha uma vida ainda muito reclusa. E quando ela fala que a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher, ela está querendo dizer pra gente que é uma construção social, né? Que bom que hoje a gente está conseguindo desmistificar muito disso. As mulheres estão atingindo cada vez mais espaço, mais responsabilidade. E isso também precisa ser voltado para a nossa vida, né? Para a nossa saúde, para o nosso autocuidado. Não só a gente chegar longe na carreira profissional, mas a gente conscientizar cada vez mais mulheres a importância desse processo, a importância de estar bem com a nossa saúde, até porque quando a gente faz essa discussão em relação ao papel da mulher na sociedade, que a gente gastaria até uma outra aula para falar disso, né, em relação à mulher no mercado de trabalho, a licença maternidade, a gente sempre precisa pensar. Se hoje nós temos uma sociedade, a gente também deve às mulheres, que são as geradoras, né? Com certeza. Até mesmo de mão de obra, enfim. Até em algumas sociedades, por exemplo, Esparta, as mulheres elas tinham reconhecimento pelo fato de gerarem os guerreiros espartanos, né? Então pode dar uma olhadinha nisso aí, talvez começar uma introdução trazendo uma alusão histórica também para esse assunto de mulheres. Com certeza. E aí, se você vai fazer uma redação e se o tema for esse, começa com uma alusão histórica, pega também esse gancho da Simone de Beauvoir, já coloca, né, no D1, que vai ficar super bacana e vai manter aí o suspense do seu corretor para que ele possa terminar de ler. E deixo para vocês aí uma dica de filme que fala sobre a saúde da mulher, e o filme se chama Já Estou com Saudades e tem na Netflix. Resumidamente, é a história de duas amigas que crescem juntas e uma delas então, descobre, né, numa consulta médica, um câncer de mama. E então ela não quer se cuidar, porque ela acha que tem que cuidar dos filhos, do marido, da vida de todo mundo, menos da dela. Só que aí o marido, né, ajuda e ela vai fazer o tratamento muito doloroso, só que vocês têm que terminar de ver o filme. Mas preparem um lencinho, porque fala da saúde da mulher, e no final a gente tem um deslinde aí não muito agradável. Mas é legal de colocar na sua redação para que a gente possa se conscientizar de que a saúde sempre em primeiro lugar. E não só a saúde física, mas também a saúde emocional. Que hoje nós temos, né, muitas mulheres aí prejudicadas, infelizmente, emocionalmente, por conta, né, de uma dupla jornada, talvez, de uma vida muito agitada, porque a mulher teve filho e ela se expandiu também na sociedade, mas a gente não deixa de fazer as nossas coisas. A individualidade permanece, né, Marcela? Exatamente, Alessandra, exatamente essa sua colocação. A gente falou muito da questão da doença física, né, mas a emocional, ela também precisa ter uma atenção. Porque a gente está falando aí de uma sociedade com mais informação, mas a gente ainda vive um preconceito em relação à mulher, né? Então, por mais que a gente se esforce, que a gente tenha dupla jornada, são muitas demandas, é o trabalho, é a casa, é o filho. A gente quer ser sempre
nota 1000 em tudo. E isso traz uma sobrecarga emocional, Muito grande. onde muitas mulheres hoje sofrem com burnout, né? Depressão. Sim. Então também precisa ser dado uma atenção a isso, né? Sim. A esse cuidado emocional, com certeza. Sim. E aí ficam várias dicas para vocês, né, Marcela? Tem Simone de Beauvoir, tem o filme, tem também essas consequências, né, de não cuidar da saúde emocional. Tudo isso vai fazer sua redação com certeza ser nota 1000. E não se esqueça, a gente tem um monte de vídeo interessante. Corre lá e assiste os outros. Compartilha com seus amigos e venha ser o nosso seguidor. No mais, até a próxima!